Bom dia, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Amém. Bom dia, povo abençoado do Senhor, que a paz esteja em cada coração, amém? Amém. Que nesse momento, vocês comigo possamos adorar ao Senhor e nesse momento orar a Ele, agradecendo por mais um dia que Ele nos concedeu de podermos estar vivos, respirando e acordados, podendo desfrutar da presença dEle mais uma manhã, amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu quero te agradecer pela tua presença no nosso meio. Santo Deus, venha sobre nós, ó Pai, e receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Santo Deus, que a tua presença esteja conosco agora, ó Pai, e faça a tua vontade no nosso meio. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz nessa manhã, Senhor. Venha falar ao nosso coração, ó Pai. Venha nos ensinar por meio da palavra, ó Pai, e que tudo neste lugar seja para te glorificar e seja para te exaltar, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez por estar conosco. Amém. Aplauda ao Senhor. Queridos, nós podemos ver uma manhã. Aleluia. Santo Deus, que a tua presença seja sobre nós agora e que o seu Santo Espírito venha
agradecer. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-lhe: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso do céu. Filho de viestes à terra que criastes, por amor, vim para adorar-te, vim para buscar-te, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos teus pecados lavados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aplauda ao Senhor. Que a gente possa continuar descansando no Senhor. Ele é nosso refúgio, fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É com Ele que nós conseguimos vencer todas as batalhas. É com Ele que nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Com tuas mãos
dia, paz seja convosco. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus, mais uma manhã de bênção, porque Deus reservou esse dia para aqueles que amam o seu nome e também a sua palavra escrita. Os judeus consideram a Bíblia, lógico que não o Novo Testamento, eles não consideram o Novo Testamento, mas eles consideram todo o Antigo Testamento, que é a Bíblia deles, como uma carta de amor de Deus para o seu povo. Uma carta de amor de Deus para o seu povo. Eu acho que nós ainda temos essa carta melhorada, porque se o Antigo Testamento é a carta de amor de Deus, eu não sei como é que a gente pode definir o Novo Testamento. Porque se o Antigo já é uma expressão de amor, imagine o próprio Deus se fazendo homem e habitando entre nós e revelando a sua glória para cada um de nós e demonstrando sua vontade, o seu querer de ter um relacionamento conosco. Deus que quer se relacionar com a sua própria criação e expressar esse sentimento, esse desejo de amor para com o seu povo. Irmãos, não há nada mais, não há nenhuma demonstração maior de amor do que essa na nossa vida. O próprio Jesus disse: não há demonstração maior de amor do que um amigo amar o outro e entregar a sua própria vida para salvá-lo. Por quê? Porque depois que alguém entrega a sua vida para salvar alguém, esse amigo não pode exigir mais nenhuma demonstração de amor para essa pessoa, não somente pelo fato dela não estar mais presente, mas sim porque é a maior expressão de amor de alguém pela nossa vida. Por isso, meus irmãos, saber o que este amigo quer de nós e para nós é de essencial importância para a igreja. Hoje é o 5º dia da nossa série de palavras e seminário sobre o que Cristo pensa da igreja, baseado nas 7 cartas dirigidas às 7 igrejas no livro do Apocalipse. E hoje é o 5º dia, é a 5ª carta, a carta à igreja de Sardes. E eu convido você a abrir comigo sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Apocalipse, capítulo 3, verso de 1 a 6, 5ª carta à igreja de Sardes, ou de Sardo, dependendo da tradução, pode estar Sardes ou Sardo, não tem problema, é a mesma cidade. Hoje ela é chamada de cidade de Sardis, nos dias de hoje ela ainda existe. Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6 diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos, incline tua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te dar graças por este momento, por esta manhã de bênção vitoriosa, ó Deus, pois somente, ó Pai, aqueles que realmente se interessam
por crescer em graça e conhecimento e expressar o seu amor através, ó Deus, do culto junto com nossos irmãos, ó Pai. Sabem, ó Deus, quão importante, quão bom e quão agradável é poder estar em Tua presença, Senhor, e estarmos em comunhão. Pedimos a Deus que esta palavra venha ao encontro de nossas reais necessidades, que não retorne ao céu vazia, sem antes cumprir com o propósito pela qual o Senhor as envia nesta manhã. Fala conosco e nos abençoe com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é importante que a gente saiba que a palavra culto significa prestação de homenagem. Cultuar é prestar homenagem a alguém. Portanto, o culto nada mais é do que uma expressão de homenagem ou de reconhecimento a Deus. E a igreja hoje ela precisa fazer um retrospecto ou uma conversão cultural. Não é cultural, não é cultual. Uma conversão cultural. O que significa isso, pastor? Voltar a entender que o culto é algo que se presta e não que se recebe. Algo que se presta e não algo que se recebe. Ou seja, o culto é para prestar homenagem, honra e gratidão a Deus, e não um local onde eu venho buscar soluções de problemas, no sentido de que eu preciso ir para a igreja porque minhas coisas estão ruins, eu preciso ir para a igreja porque as contas estão vencendo, não tem grana para pagar, eu preciso ir na igreja porque eu acho que eu não estou bem de saúde, eu vou na igreja porque as coisas em casa não estão muito boas. É importante tudo isso, é importante estar aqui por causa disso, lógico, mas eu preciso entender que esse não é o objetivo, né? Essa não é a causa primeira. O efeito de eu cultuar a Deus faz com que a vida comece a melhorar, que as condições comecem a mudar, né? Que a vida comece a ser melhorada, mas é o efeito e não a causa. A causa de estarmos aqui é Deus. Amém? É Deus, tem que ser. Eu preciso buscar a Deus, né? Buscar ao Senhor. E aí então, nas outras coisas, Ele vai acrescentando na nossa vida, pois é um Pai amoroso, né? Se eu quero receber favores, né? Se eu quero colocar culto por favor, né? Nós temos aí várias religiões, várias crenças que prestam esse tipo de serviço, né? Nós temos os ciganos que fazem isso, né? Os adivinhos, né? Os mágicos e outras crenças que fazem esse tipo de trabalho, né? Eu preciso de um novo amor, né? Você encontra nos postos da cidade pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Traga o seu amor em 5 dias, né? Só sei lá, fazer fazer um ritual, né? Então tem esse tipo de coisa aí. A igreja não é um lugar para isso. A igreja é um lugar para prestarmos o nosso culto ao nosso Deus, celebrar ao nosso Deus, engrandecer ao nosso Deus, reconhecer a sua importância essencial na nossa vida. E ao fazermos isso, então todas as outras coisas Deus acrescentará na nossa vida, sem a gente ficar precisando mendigar, né? Fazer aquela oração de mendigo. Sabe a oração de mendigo? Pelo amor de Deus, qualquer coisa, nem que seja 10 centavos, fica aquela coisa de, não, Deus é Pai, Deus é o nosso Pai. Vamos então viver como filhos que um pai gostaria de ter, filhos que um pai gostaria de ter. Hoje, depois de muito tempo, eu me pergunto, até onde eu fui um filho que eu gostaria de ter? Se eu fosse meu pai, será que eu gostaria de ter um filho como eu? Será que ter um filho como eu, para o meu pai, é algo de orgulho? Ou é dor de cabeça, vergonha ou coisa do tipo? Mas vamos voltar aqui, porque o nosso tema de hoje é sobre realidade. Realidade. Todas as igrejas traz uma marca. Já vimos a marca do amor, a marca do sofrimento, a marca da verdade, a marca da santidade e hoje a marca da realidade. Como todas as cartas, eu tenho destacado uma frase, e a frase que eu destaco
na carta de Sardes tem fama de que está vivo, mas está morto. Você tem fama, na minha tradução, tem nome de que vives, mas está morto. A ideia é justamente essa. Você tem fama, a realidade é uma, mas a reputação diante de Deus é outra. A igreja de Sardes, eu vou falar um pouco sobre a cidade de Sardes, para contextualizarmos na história, que é importante para entendermos, porque toda vez que Cristo se apresenta à igreja e fala com a igreja, comunica a igreja, tem alguma coisa relacionada com a própria história da cidade em que a igreja está inserida. A cidade de Sardes, ela já foi a capital de um dos reinos mais importantes e poderosos na antiguidade, na história antiga, que foi a capital da região da Lídia. Essa região onde todas as cidades estão, a região da Ásia Menor, onde todas as 7 cidades ainda se encontram. Na antiguidade, lá no século 6, 7 a.C., a cidade de Sardes foi a capital desse reino chamado Lídia e governada no seu auge por um rei chamado Creso. E Creso, para você ter uma ideia, é como se fosse uma espécie de Salomão secular. É um homem extremamente rico, poderoso e muito inteligente. Era uma figura tão emblemática, tão destacada, tão reconhecida, tão admirada entre os gregos, por exemplo, que o Platão, o filósofo Platão, viveu 200 anos depois de Creso, um pouco menos de 200 anos, dizia que era descendente direto desse rei. Mas, um dia, o rei Creso resolveu fazer guerra contra os persas. Na época, quem era o rei persa? Ciro, o mesmo que libertou Israel do cativeiro. E é profetizado em Isaías 41, chamado de um Messias escolhido de Deus para libertar o seu povo. E ele foi consultar um oráculo. O oráculo é uma espécie de cartomante, adivinho na época. E o oráculo disse para ele o seguinte: se ele fosse para a guerra, um grande reino seria destruído. E na cabeça dele, esse grande reino era o reino da Pérsia. Mas na verdade, como todo tipo de oráculo é dúbio, na verdade o grande reino que caiu foi o dele. Sabe aqueles profetas, que se a mulher está grávida, ele profetiza que vai ser um sexo da criança? Falou assim: olha, seu filho vai ser menino, mas pode ser menino. É mais ou menos esse tipo de profecia. Há uma grande chance, 50% de chance de ser uma coisa ou outra. Então ele foi para a guerra e ele perde a guerra, pelos persas. Mais na frente, 300 e poucos anos depois, antes de Cristo, Alexandre o Grande vai vencer os persas e tomar a cidade. Depois de Alexandre, vem um dos seus generais, depois da sua morte, também domina a cidade, Antíoco o Grande. Depois de Antíoco o Grande, vem então o Império Romano, que é onde nós já nos encontramos aqui, e também domina a cidade. E a cidade então começa a passar por uma seção de definhamento, Ela vai se declinando a cidade, a sua importância, vai perdendo a sua importância, até que no ano 17 a.C. vem um terremoto e quase que destrói a cidade completamente. O imperador Tibério isentou a cidade por 5 anos de pagar impostos para que ela pudesse crescer e novamente florescer. E foi o que aconteceu. A cidade cresceu e floresceu novamente, ainda que não teve a mesma importância daquela época, se tornou uma importante cidade. Não sabemos nada sobre a fundação e a origem da igreja na cidade. Não sabemos como é que ela nasceu, como é que ela surgiu, quem foram os primeiros missionários que levaram a palavra de Deus para aquela cidade. A única coisa que sabemos sobre a igreja da cidade de Sardes é o que está escrito aqui, no livro do Apocalipse. E aquilo que Jesus disse para a igreja, o conteúdo da carta é um dos mais duros, é um dos mais difíceis de todas as 7 cartas do Apocalipse. Essa é a carta
mais severa de todas. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Tem aparência de viver, mas está morta. A realidade não condiz com a reputação. Vocês têm a reputação, mas essa não é bem a realidade. Por isso Jesus se apresenta para a cidade, para a igreja da cidade de Sardes, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A palavra 7 na Bíblia, ela tem a ver com o poder da perfeição criadora de Deus sobre o universo. A perfeição plena e perfeita da ação criadora de Deus em todas as coisas, e tem a ver com a própria palavra de Deus. Como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3 ou 4, onde ele diz que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Mesmo as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se veem. Pela palavra de Deus entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. As coisas que se veem, feitas a partir das coisas que não se veem. Jesus, ele se apresenta então à igreja como aquele que tem o pleno e perfeito poder de transmitir vida para algo que está morto. Em Apocalipse 5:6 é dito de Jesus que Jesus é como um cordeiro que foi morto e que tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram derramados sobre a terra. Pai pastor, tem 7 Espíritos de Deus? Não. 7, número simbólico de plenitude, força e perfeição. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, fala sobre 7 características do Espírito Santo. Estava sobre e viria sobre o Messias. Diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 características da ação de Deus, ou Espírito de Deus em Cristo na igreja, na vida da igreja. 7 manifestações do Espírito Santo através de Cristo na igreja. O Espírito Santo trabalha perfeitamente, plenamente na igreja. Portanto, nenhuma igreja, nenhum membro dessas igrejas, dessas comunidades, poderão dizer que não receberam a ajuda divina, que não receberam a ajuda de Deus, que não tiveram o apoio ou a força necessária para vencer as situações das quais eles vão tentar dizer que para Deus que não conseguiram porque não tiveram a ajuda de Deus. Essa é a ideia de um Jesus que se apresenta dessa forma e dessa maneira. São 7 Espíritos porque são 7 as igrejas e a multiforme ação de Jesus. E é interessante que o Espírito de Deus é chamado em Romanos 8:9 de Espírito de Cristo e em Romanos 8:2 de Espírito de vida, porque somente Jesus tem o poder de derramar sobre a igreja, uma igreja morta, um Espírito vivificante. Amém? Só Ele pode tornar algo morto em algo que volte a viver. E qual foi a censura de Jesus para esta igreja? Irmãos, a igreja de Sardes adquiriu um nome, uma fama, um reconhecimento, uma reputação, tanto dentro quanto fora da cidade. Era uma igreja afamada, uma igreja admirada, uma igreja reputada. É interessante que na carta à igreja que recebe a mais dura repreensão, não falam de falsas doutrinas que foram inseridas no seio da igreja. Era uma igreja era uma igreja provavelmente grande e em crescimento, em desenvolvimento. Jesus não fala de escassez financeira, por exemplo, dessa igreja.
Como falar, por exemplo, da igreja de Esmirna, né? Uma igreja que não tinha condição financeira. Eu conheço a pobreza de vocês, vai dizer Jesus, né, para a igreja. Conheço a pobreza de vocês, a dificuldade de vocês. Sei que vocês estão passando. Não fala de dificuldade financeira aqui na igreja. Não fala que havia uma defasagem de talentos e recursos humanos, e não tinham pessoas que não trabalhavam. Também não diz, né, isso. Ou seja, tudo nessa igreja indicava vida e vigor. Aparentemente nessa igreja, tudo indicava vida e vigor. Tem famas de que vive, mas as aparências enganam. Tinha fama, tinha um nome respeitável, mas não fazia jus a esse nome. Por debaixo dessa aparência, por debaixo dessa boa reputação respeitável, aos olhos de Jesus, Jesus diz: eu conheço as tuas obras e percebi que diante de Deus elas não eram perfeitas. Versículo 2: não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Elas são meramente aparentes. As obras de vocês, as obras não são perfeitas. A palavra perfeita, se fôssemos fazer uma tradução direta dessa palavra, seria feitas por inteiro. O que é perfeito? Perfeito é feito por inteiro, completo. As obras da igreja não eram completas, eram insatisfatórias. Faltava alguma coisa nessas obras. Alguma coisa estava fora dessa obra, mas diante da sociedade pareciam sólidas, grandiosas e memoráveis. Por que será que isso acontecia? Nós já vamos ver. Meus irmãos, essa distinção entre reputação e realidade, aparência e essência, entre o que as pessoas veem e o que Deus vê, é de grande importância para nós. Me remeto lá em 1 Samuel 16, quando Deus disse para o profeta Samuel ir até a casa de uma pessoa em Belém, chamada Jessé, e ungir um dos seus 8 filhos como o futuro rei de Israel no lugar de Saul. E Samuel então pega um voo de Siló até Belém, pousa lá, e chega na casa de Jessé. Ele manda um aviso pelo WhatsApp, dizendo: olha, eu estou indo na sua casa. E aí então Jessé prepara um jantar, um almoço, uma refeição para receber o profeta. E nem se faz, levou na casa do bolo e fubá com café, para ungir um dos filhos de Jessé como futuro rei. E é lógico que Jessé trouxe os seus filhos mais velhos, os primeiros, até porque os 3 filhos mais velhos de Jessé eram soldados do exército de Saul, do rei. E quando então apresenta o primeiro filho, Jessé fica encantado com a postura física, com a aparência do primeiro filho, e logo pega o chifre contendo o azeite da unção para derramar sobre o primeiro filho de Jessé, e ele ouve uma voz dizendo: Samuel, não é este. Aí então traz o segundo filho, e ele vê que o segundo é tão imponente quanto o primeiro, e vai ungir o segundo, e Deus disse também não. Vem o terceiro, e Jessé fala assim: agora é esse, olha só esse aí então. Se for igual na minha casa, nós somos em 5, eu sou mais velho. Meu irmão do meio é o mais alto de todos. Tudo bem, mais alto que eu, qualquer um é. Até uma criança de 13 anos. Mas eu tenho, eu chuto, eu arredondo para cima, em 70.
tá? É o redondo para cima, 1,70. Né? O irmão do meio tem 1,85. Né? O segundo tem 1,80. O quarto deve ter 1,70 e pouco. E o último deve ter também 1,70 e pouco. Eu sou menor. Né? Eu imagino que, né, o terceiro devia ser maior do que os dois primeiros. Ele foi ungido e Deus falou: não é esse. Veio o quarto, quinto, sexto, sétimo, e Deus falou que não era. E Samuel pergunta: acabaram os seus filhos? E Jessé, meio frustrado, diz: tem um mais novo, mas mais novo é mirradinho. Ele está tomando conta das ovelhas, do pasto. E aí então o profeta diz: nós não vamos sentar na mesa para comer a refeição enquanto ele não chegar. Então manda chamar ele. Aí mandou chamar. Aí aparece um menininho ruivo. A Bíblia diz de aspecto, né, de um semblante meio meigo, sabe? É de uma carinha de anjo. E o profeta falou para Deus: Deus, o Senhor recusou aqueles catatal. E essa coisinha fofinha, a ser rei, esse menininho, né, enferrujado, porque geralmente o ruivo é enferrujado, né? Enferrujinho. Esse aqui. E aí, meus irmãos, no verso 7, capítulo 16 de 1 Samuel, Deus diz uma das frases mais emblemáticas para nós. Samuel: eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência das coisas e fica encantado. Eu vejo o coração. Eu vejo a essência. Eu vejo aquilo que está dentro e oculto dentro dos homens. E esse que é o menor, para mim, é o maior. Não vai na aparência, não. A aparência engana. E engana mesmo. Nós vamos ver isso no mesmo capítulo 16 em diante. No mesmo capítulo 16 em diante, depois de algum tempo, depois de alguns dias talvez, não muito mais do que isso, né? A batalha contra os filisteus e a presença do Golias. Tem um campeão para enfrentar. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, que Samuel ficou encantado, estavam lá. 40 dias de afronta e ninguém decidiu enfrentar o gigante. Davi, que vai entregar marmita para os irmãos, fica indignado com a situação e se oferece. Deus não vê como o homem vê. A gente se encanta com a aparência. Deus olha o coração. A igreja, Deus conhece nosso pensamento, nossos motivos. Ele pode ver quanta realidade há por trás da nossa confissão de fé, quanto de vida autêntica por trás da nossa fachada. A igreja era um cemitério espiritual. E para nós entendermos qual era o problema, qual era a morte espiritual, nós temos que focar no versículo 4, quando Jesus diz que alguns de vocês não mancharam, não sujaram as suas vestes. Algumas pessoas não contaminaram os seus vestidos. Para entendermos qual era o problema da morte espiritual da igreja. A vestes na Bíblia, ela pode tanto significar santidade quanto pecado. Vestes brancas ou vestes limpas significa santidade. Vestes sujas ou manchadas significa pecado. O problema da igreja era o fermento do mundanismo dentro dela. Não havia doutrinas falsas, não haviam repreensões sobre questões de imoralidade. Portanto, parece que o problema da igreja de Sardes era o mundanismo dentro da igreja, até porque ela tinha fama, uma boa reputação na cidade e na região, talvez indicando aqui que era uma igreja onde o mundanismo tinha entrado dentro dela. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Roma, capítulo 12, verso 2: não vos amoldem aos padrões deste mundo, ou
não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma, o molde dos padrões deste mundo. Talvez a igreja tenha se esquecido. 1 João 2, 15, 14 a 17, mas o versículo 15 diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo não tem o amor de Deus na sua vida. Portanto, faltava a essência do fruto do Espírito dentro dela, e o mundanismo entrou dentro da igreja de Sardes. O que é o mundanismo? São os padrões do mundo. O próprio João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 14 a 17, ele fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscências são desejos desenfreados, apetites desordenados da carne, dos olhos, e a soberba da vida é a arrogância, né? Você ser arrogante, a pessoa ser, se colocar acima dos outros, rebaixar o outro e coisa do tipo, são um mundanismo na igreja. Mundanismo é aquela coisa, é a cobiça, concupiscência é a cobiça, desejo desenfreado, apetite desordenado, de coisas, porque hoje em dia o crente testemunha acúmulo de coisas, o quanto ele acumula, enquanto que na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, eles testemunhavam o quanto eles partilhavam, o quanto eles dividiam, o quanto eles doavam, que era compartilhado, que era o que chamava a atenção da igreja primitiva, era isso, porque a Bíblia diz assim, e ninguém tinha falta de nada, porque ninguém considerava o que tinha como seu propriamente. E Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam ser salvos, porque a única coisa que eles faziam era perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Esse era o testemunho da igreja primitiva. Essa era a qualidade da igreja, de fazer a igreja crescer. Era a partilha, era a generosidade, eram as doações. E é isso que as pessoas testemunhavam. Olha, você viu que Barnabé, ele se desfez de todos os seus bens para ajudar os mais necessitados da igreja e se tornou um missionário junto com o apóstolo Paulo? Verdade? Verdade. Ele não quis prender a nada nesse mundo aqui para poder pregar o evangelho, para levar o evangelho às pessoas. Então as coisas aqui o prendiam, ele se desfez de tudo, entregou lá para Pedro administrar a comunidade, e virou um missionário, está andando aí, viajando com o apóstolo Paulo, pregando o evangelho. Esse ato de Barnabé ficou tão conhecido e tão famoso, que um casal da igreja, e era da mesma igreja, ficou enciumado do reconhecimento de Barnabé, a fama que Barnabé teve na igreja, pelo seu ato de generosidade. Eles queriam o mesmo reconhecimento, mas sem a realidade dos fatos e do ato. O casal pensou o seguinte: poxa vida, nós também queremos ter essa fama de Barnabé. Nós também queremos um reconhecimento. Mas eu não tenho coragem de fazer o que ele fez. Mas eu quero a fama que ele adquiriu. Ele é a esposa, Ananias e Safira. Aí os dois disseram o seguinte: o que você acha? A gente vende tudo. Só fica a casa com o carro, o cachorro e o violão. Quando fala vender tudo, irmãos, no caso do Barnabé também tinha se feito muita coisa. Mas quando a Bíblia fala tudo, não é que ficava sem casa, assim, não era disso. Lá em Atos 4 vai dizer que aqueles que tinham casas e bens ou propriedades vendiam o excedente, posses, bens, móveis, coisas do tipo, porque a Bíblia diz que cada um se reunia de casa em casa. Se você vendeu a casa, como é que ia morar em casa? Como é que ia ter casa para morar? Eles não moravam num galpão todo mundo junto. Não, cada um tinha a sua casa, se desfaziam do excedente. E Ananias e Safira falaram o seguinte: nós queremos a mesma fama, mas sem a atitude de Barnabé. Venderam suas propriedades, só que retiveram parte do preço. E chegaram para Pedro num culto público e disseram: Pedro, está aqui todos os nossos bens, não temos mais nada.
Eles não tinham obrigação de fazer isso. Eles queriam um reconhecimento. E Pedro, avisado pelo Espírito Santo, percebeu, talvez até que não seja nem uma questão de espiritualizar a coisa, talvez ele já sabia da personalidade dos dois. Já sabia que os dois não eram flor de cheiraço. E ele pergunta para Ananias: Ananias, você está entregando realmente tudo? Tudo? Você desvende tudo? Me desfiz de tudo, não sobrou mais nada. Somos pobre de maré. E Pedro disse: Ananias, tudo isso era seu. Você não precisava fazer isso. O problema é que você está mentindo ao Espírito Santo. E caiu morto. Eu acho que ele infartou. O impacto da vergonha, da exposição pública de um ato vergonhoso. Sabe que em outros países, quando pegam um político corrupto e o expõem publicamente, eles se matam. Só aqui, ele acha que é santo igual Jesus e está sendo injustiçado. Mas lá fora, quando são expostos, eles tinham a própria vida de vergonha. Imagino que Ananias, sendo exposto vergonhosamente, caiu duro e infartou ao ser exposto dessa forma. E assim era a igreja, assim eram esses irmãos. Era um cemitério de vestes na Bíblia, já falei sobre isso, a fé deles era nominal. Talvez seja a primeira comunidade, grupo de cristãos nominais. O que é cristão nominal? É aquele que diz que é de Cristo, fala que é, mas na verdade não é. É religioso. É chamada fé nominal. Jesus até fala daqueles na época dele ainda, sobre aqueles que ele cita Isaías 29, lá em Marcos 7, ele cita Isaías 29, 13, quando Jesus diz assim, bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós hipócritas. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está citando a Isaías, mas falando daquela geração de seguidores. Bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas. Os lábios, com os lábios vocês me honram, mas o coração está longe de mim, está distante de mim. Essa palavra hipócrita, Jesus vai usar muito lá em Mateus 23, para falar dos fariseus, dos saduceus. Por quê? Porque eles faziam atividades espirituais e religiosas só para terem reconhecimento. Lá em Mateus 6, Sermão da Montanha, Jesus fala daqueles que faziam longas orações nas praças, ficavam com um semblante desfigurado quando jejuavam e davam esmolas tocando sino para serem reconhecidos pelas pessoas. E Jesus alerta em relação a isso, dizendo: olha, quando vocês jejuarem, não faça como os hipócritas que desfiguram o rosto só para que saibam que estão jejuando para serem reconhecidos pelos homens. Quando você for jejuar, lava o rosto, coloca óleo no cabelo. Quando você for orar, não faça igual os hipócritas que vão lá nas praças públicas e fazem orações demoradas e longas só para serem reconhecidos pelos homens. Entra no seu quarto, fecha a porta, em segredo, ora a Deus, que em secreto te abençoará. Quando você der esmola, a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Ou seja, enquanto você dá esmola com a mão, não paga símbolo com a outra para as pessoas olharem, só para serem reconhecidos pelos homens. Estes já receberam o seu galardão. Faça em segredo, e o teu Pai que te vê em secreto te abençoará. Então eu acredito que essa igreja fazia isso. Por que as suas obras não eram perfeitas? Porque faziam somente para adquirir fama entre as pessoas, entre os homens, para satisfazer o próprio ego, satisfazerem a si mesmos, com esses padrões morais frouxos que eles acabavam vivendo na sua própria vida. Toda atividade cristã, se não for uma expressão de amor de Deus, amor a Deus e ao próximo, é uma demonstração de falsidade. É formalidade sem poder, reputação sem realidade, aparência externa sem integridade interna, demonstração sem vida. Isso está lá em
1 Coríntios 13, vai falar que os homens, os anjos profetizavam, mover montes, mas não tiver acordo. E Jesus sabia que a única forma dessa igreja morta tornar a viver era dando ouvidos à receita que ele tinha, ao remédio que ele tinha para oferecer. Uma igreja que estava doente, estava morrendo e precisava ser tratada, e Jesus passa o remédio para essa igreja, né? Chamando então os remanescentes. Uma mensagem aos remanescentes, não é para toda a comunidade, não, é dos remanescentes. Remanescentes são aqueles que permaneciam fiéis ali dentro, um grupo pequeno, mas que permanecia fiel. É para esses que Jesus vai dirigir a sua palavra, a sua recomendação, uma série de 5 ordens que Deus dá para eles. Estejam atentos ou vigilantes. Fortaleça os restantes. Lembrem-se, obedeçam e se arrependam. 5 ordens. Ser vigilante, esteja atento. Não tem uma palavra mais, uma recomendação, um conselho mais apropriado para uma cidade que foi invadida tantas vezes. Uma cidade que foi capital de um grande império, portanto uma cidade extremamente protegida, murada, quase que não poderia ser conquistada, dificilmente conquistada, mas foi conquistada tantas vezes. E é interessante que Jesus também, por várias e várias vezes, contou parábolas sobre a necessidade de estarmos vigilantes. Estejam atentos, porque se o pai de família soubesse que hora que o ladrão ia vir, ele ficava 24 horas vigiando o portão, mas como ele não sabe, ele põe tranca, põe cadeado, põe sistema de segurança. Estejam atentos, estejam vigilantes, estejam preparados a todo instante, a todo momento. Por várias e várias vezes ele vai dizer isso em muitos e muitos textos, até porque ele diz, porque se você não vigiar, eu virei um ladrão de novo. A hora em que você não está esperando. A outra recomendação é confirma os restantes. Confirmar é fortaleça, estimule, edifique aqueles irmãos verdadeiros, autênticos, que ainda são muito fracos na fé, ainda muito jovens na fé, ainda muito novos na fé. Fortaleça esses daí. Aqueles que estão quase morrendo, aqueles que estão para morrer, mas que são fiéis, são crentes verdadeiros, ainda falta conhecimento. São cientificados, fortalece eles. Os restantes, lembra-se do que você ouviu e recebeu. O que eles ouviram? O Evangelho. O que receberam? O Espírito Santo. Não esquece que vocês receberam o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Paulo vai recomendar à igreja dos Tessalonicenses, entre as várias recomendações, Paulo diz, não extingam o Espírito Santo. E o que eles ouviram? O Evangelho. Lembra, não esquece não. Não esquece que vocês receberam o Espírito Santo. Não esqueçam do Evangelho que vocês ouviram. E guarda-os, obedeça. Lembre e obedeça. Porque o caminho mais rápido para o arrependimento é lembrar o que recebeu e ouviu e obedecer. O caminho mais rápido. Arrependa-se. E por fim, como em todas as cartas, a recompensa. E no caso aqui, a recompensa tem a ver com vestes e com o nome. Ao que vencer, darei vestes brancas, e vão andar comigo, porque são dignos, e eu vou reconhecer o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Vou reconhecer. Não vou riscar o livro da vida, não. Não vou riscar o nome do livro e vou reconhecê-los diante de Deus. Vestes brancas, ou seja, aqueles que não tinham contaminado as suas vestes receberiam vestes brancas, né? E branco na Bíblia, no Apocalipse, está muitas vezes, né? Cavalo branco, pedra branca, trono branco, né? Um monte de coisa. Então, branco simboliza a pureza. Sobre as pessoas que estão vestidas de branco, ele diz: vão andar comigo porque são dignas. Em Apocalipse 7,14 e 22,14 fala daqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro.
Nós precisamos lavar as nossas vestes, a nossa vida, no sangue do Cordeiro. E do livro da vida. Pastor, lá tem um livrão gigante, tá? Não, é lógico, é um simbolismo, né? É a ideia de um registro divino, onde os nossos nomes estariam escritos nele. E um dia, esses livros serão abertos, né? No dia do chamado juízo final. Hoje quem... Né? Pessoas falam assim, pastor, você precisa falar sobre pecado. Hoje a gente está se desbaldando aí, né? Lá em Apocalipse 20, versículos 12 e 15, diz assim, ó: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Verso 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A promessa de Cristo ao vencedor é que, além de não apagar o nome no livro da vida, esse nome seria confessado, reconhecido diante de Deus e diante dos anjos. Olha só que interessante, meus irmãos. A igreja de Sardes recebeu um nome falso. Tem nome de que está vivo, tem reputação de que está vivo, mas está morto, tem fachada de que está, mas não está. Mas ao vencedor, eu reconhecerei o nome dele diante do meu Pai e diante dos anjos. Amém? Tem remédio? Tem remédio. Tem remédio. Tem cura? Tem cura, porque Jesus é o médico dos médicos. Se coloque de pé. Quero orar com você. E desde já me antecipando, que domingo que vem, se essa é a pior das cartas, a mais severa, a próxima da igreja de Filadélfia é a mais suave, a mais gostosa de todas. Amém? Então venha, tá? E fique assustado e fala assim, meu Deus, e nós está só na quinta. Imagine, a coisa vai piorar. Não, vai piorar agora, tá? Essa é a pior delas, a mais dura, na verdade, né? Pior no sentido de ser a mais severa, né? Mas mesmo assim tem recompensa para os vencedores. Amém? Nós somos vencedores. Feche teus olhos, recline tua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te dar graças por esta manhã, por este momento, por este dia de bênção, de vitória, por mais esta revelação do Senhor em nossa vida. Meu Deus, como é bom conhecer o que o Senhor pensa, espera e tem para a sua igreja. Nós possamos estar atentos, ó Deus, a estas recomendações, alertas, ó Deus, quanto às exortações, atentos quanto às instruções, mas que também, ó Deus, possamos nos sentir aliviados pelo conforto e consolo de suas promessas. Pai amado, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, tomar este espaço como local de entrega. E se há alguma coisa que precisamos buscar ao nos reunir para cultuarmos o Senhor, é justamente buscar o Senhor, a sua pessoa, a grandiosa e gloriosa. É buscar a Deus o seu reino e a sua justiça, sabendo a Deus que todas as outras coisas que precisamos nos serão acrescentadas. Até porque, ó Deus, disse o Senhor Jesus no mesmo contexto, o Senhor conhece as nossas necessidades antes mesmo da palavra chegar à nossa boca. O autor do Salmo 139 diz que o Senhor sonda e conhece todos os nossos pensamentos. Nada podemos ocultar do Senhor. E isso, a Deus, não é motivo de desespero e angústia, muito pelo contrário, é motivo de alegria, de contentamento, que nos causa muita segurança, ó Deus, em saber que o Senhor sabe por tudo que nós passamos verdadeiramente. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor continue falando e trabalhando em nossa vida, e a boa obra que o Senhor começou, ó Deus, na nossa vida, que o Senhor possa concluí-la, e não sejamos nós, ó Deus, que venhamos atrapalhar a obra do Senhor, muito pelo contrário,
Que possamos, ó Deus, fazer como os remanescentes, esperando que os remanescentes fizessem aquilo que o Senhor os ordenou, que eles estivessem vigilantes e atentos, que eles fortalecessem os irmãos mais enfraquecidos na fé, que eles, ó Deus, se lembrassem daquilo que receberam e ouviram, que guardassem profundamente isso dentro dos corações, obedecendo, e que se arrependessem e voltassem para o Senhor. Que assim seja na nossa vida, ó Pai, sabendo e crendo que a cura, os milagres, os prodígios, as maravilhas que tanto precisamos, o Senhor há de derramar sobre a nossa vida. Porque há uma promessa de que aos obedientes as bênçãos perseguiriam e alcançariam os obedientes. E é nisso que nós pautamos a nossa fé, a nossa crença e também a nossa segurança e firmeza. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e teu povo hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com uma canção. Posso esconder e não sou tão presente, porque o Senhor, tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem d'água paz, e os teus olhos sobre mim me enchem d'água paz, me enchem d'água paz. Aplauda, glorifique e exalte a esse Deus tremendo, maravilhoso, santo e glorioso. Graças a Deus.